Nós vamos falar um pouquinho como deve ser o coração de um cristão. Salmo 131, cântico de peregrinação de Davi. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é a regra de fé, é a regra de prática para a Tua igreja. O que nós queremos lhe pedir, Senhor, é que enquanto estudamos a Tua palavra e expomos a Tua palavra, que o Senhor, pela graça e misericórdia, atinja os nossos corações com essa palavra, Senhor. Que ela passe pela nossa intelectualidade, mudando intentos, mudando a visão, mudando a percepção do mundo, mas que, acima de tudo, Tua palavra repouse nos nossos corações, mudando quem somos por completo, nos moldando ao Teu querer. Nos ajuda, Senhor, pelo poder que há no Teu Espírito, a entender a Tua palavra e a viver de acordo com a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. De uma maneira geral, irmãos, uma das nossas grandes dificuldades é lidar com a soberba, com o orgulho. A gente tem uma capacidade doida de se orgulhar de coisas até boas, sabe? E quando eu falo orgulho, não estou dizendo aquela alegria de ter, quando você fala assim, eu tenho orgulho dos meus filhos, está dizendo a alegria de ter seus filhos, talvez estudiosos, talvez dedicados ou obedientes. Não é nesse sentido. Há um outro aspecto da palavra orgulho, em que ela tem uma carga mais pejorativa, em que o orgulho, na verdade, expõe as nossas inclinações interiores de tentar se sobressair a outras pessoas. A gente, infelizmente, tem uma tendência de se orgulhar, alguns até da sua humildade. Tem gente que tem orgulho de ser humilde. Eu já vi pessoas que têm orgulho de ser santo. Eu me orgulho disso. O orgulho ele não tem relação necessariamente com aquilo que temos, ou com aquilo que não temos, ou com aquilo que somos no aspecto social, de visibilidade, ou com aquilo que deixamos de ser. Mas o orgulho está ligado a uma área da nossa vida que está diretamente conectada ao nosso coração. O orgulho tem a ver com os nossos valores, com as nossas inclinações, com a nossa percepção acerca de quem somos, acerca de quem as pessoas são e acerca de quem Deus é. Já falei que tem crentes que conseguem se orgulhar até da piedade, até da santidade. Tem crente que se orgulha e fala, eu li a Bíblia inteira. Foi mais que obrigação. Eu oro todo dia. Descobriu a roda. Né? Porque eu dou um dízimo bom. O seu dízimo é proporcional ao que você ganha. Você dá um dízimo bom porque Deus proporcionou um salário bom para você. Está tudo certinho. Porque é proporcional. Dízimo é dízimo, irmão. É 10%. 10% é 10% de qualquer coisa. De 1, de 100, de 1000, 10% é 10%. Porque o que Deus está tratando com o dízimo não é o dinheiro ou o valor. É o coração. Você entende? João Calvino já dizia, com muita propriedade, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente é assim. E um desses ídolos é o nosso orgulho. Quando nós olhamos para esse salmo, esse que está inserido nos cânticos de romagem, lembrando, irmãos, como eu falei, que os salmos de romagem, os cânticos de peregrinação, eles não foram necessariamente escritos com esse intuito. Eles foram inseridos nesse grupo de salmos. Alguns estudiosos da época, alguns religiosos da época, alguns líderes do povo da época, escolheram esse grupo de 15 salmos, do 120 ao 134, para que o povo fosse cantando durante a sua peregrinação, e tinha um objetivo nisso. O objetivo era ensinar ao povo quais deveriam ser as suas expectativas e os seus relacionamentos diante de Deus, das circunstâncias que eles viviam. Nós já vimos aqui que falam de alegria, tristeza, segurança. Semana passada falamos sobre perdão de pecados. O salmista clama a Deus da profundeza do seu pecado, do meio do seu caos. E esse salmo ele vem tratar de um outro aspecto muito interessante,
que é a questão da humildade do nosso coração. Então, considerando que esse salmo ele não necessariamente foi escrito para ser um dos cânticos de peregrinação, mas ele foi inserido nos cânticos de peregrinação, houve um motivo para que ele assim o fosse. Alguns comentaristas dizem que esse salmo ele foi escrito por Davi, pelo rei Davi, muito provavelmente no final da sua vida, um pouquinho antes da construção do templo do Senhor pelas mãos do seu filho Absalão. Davi aqui, quando ele escreve esse Salmo 131, ele já é um homem reconciliado com Deus, reconciliado com o Senhor. Ele já é um homem que havia reconhecido seus pecados, se arrependido. Já é um homem que havia enfrentado as grandes adversidades da vida. Já havia experimentado até da soberba. E esse salmo está ligado a alguns aspectos de soberba da vida de Davi. Davi era uma pessoa que havia sobrevivido aos seus fracassos pessoais e entendeu que em todos esses momentos ele estava experimentando da graça de Deus, que é uma graça infindável. É provável que ele tenha sido escrito em alusão ao período em que Davi ainda não era rei de Israel, em que ele, profeta, já tinha ido da sua casa, já o tinha escolhido diante dos seus irmãos, do seu pai. Ele já havia sido preterido até pelos seus pais, né? Foi entrando os filhos, o profeta, não, esse aqui não, esse aqui não. Aí quando acabou de entrar os filhos, o pai falou, eu só tenho isso aqui. O profeta falou, mas você não tem mais nenhum? Eu falei, eu tenho. Mas não serve para rei. Não dá assim. É meu filho, eu conheço. Está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar. Quando chegou Samuel, derramou, falei, é isso aqui, ó. Ele já havia sido ungido rei, mas de fato, diante do quadro, ele ainda não tinha sentado no trono de Israel. Então é provável que Davi escreve com respeito a esse período, porque logo depois que ele foi ungido pelo profeta, correu por Israel todo, ó, tem um novo rei aí, está chegando um novo rei aí. Saul estava no palácio e começou a ouvir, rapaz, quem é que é esse novo rei? Mas o profeta Samuel foi lá, ele mesmo ungiu, sim, ele mesmo ungiu. E naquele momento, começou a crescer no coração de Saul um temor e um ódio para com Davi. E ele começou a querer intentar, ou melhor, ele começou a intentar matar Davi. Alguns dos seus conselheiros falaram, mata esse rapaz aí. Como diz o ditado dos nossos dias, cobra se mata no ninho. Pode deixar crescer não, isso é perigoso. Ele vai se tornar o rei ainda. No entanto, Davi escreve esse salmo exatamente para expor o seu coração de que ele não estava buscando coisas para si mesmo. É possível que, no contexto desse salmo, Davi estava abrindo o coração e falando, gente, não precisa se preocupar não quero ser rei. Meu coração está em Deus, aquilo que Deus tiver para mim é o que eu quero. Eu não estou necessariamente preocupado com coisas maiores ou coisas grandes demais. E aqui Davi olha para dentro do seu coração. E ele traz uma lição de como deve ser um coração do servo do Senhor. E é por isso que esse salmo foi escolhido para estar no meio dos cânticos de romagem. Sabe por quê? Na caminhada rumo ao céu, não são poucas as vezes que a gente enche o coração de orgulho, de soberba. Não são poucas as vezes que a gente faz aquela comparaçãozinha meio nefasta entre nós e outros, considerando-nos melhores do que os outros. Olha, eu oro mais bonito, eu já li mais a Bíblia do que aquele lá. Olha, Deus gosta mais de mim. Olha o carro que eu tenho na minha garagem, olha o lugar que eu moro, olha a minha conta bancária, olha. E muitas vezes a gente vai se inflamando com essas coisas. Há uns tempos atrás, havia um pessoal que o tempo todo se declarava, mas eu sou filho do rei, eu não posso passar necessidade porque eu sou filho do rei, O próprio rei veio e abriu mão de tudo para obedecer ao pai. E a Bíblia diz ainda, tenho em vocês o mesmo sentimento que estava lá no rei, que sendo Deus, não considerou que isso fosse algo a que ele devesse se apegar, mas se esvaziou. É por isso que esse salmo foi considerado importante para ser inserido nos salmos de romagem, e é por isso que
na trilogia, na quarta trilogia, ele encerra esses 3 salmos que falam de esperança, da espera e da confiança em Deus. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Como deve ser o nosso coração na nossa caminhada rumo ao céu? Porque eu e você também estamos na peregrinação, lembra? Eu falei que o meu sonho é chegar à realização do Salmo 122, no versículo 2. Esse é o meu sonho. Quando lá no final, os nossos pés pararem diante de Jerusalém, e nós maravilharmos-nos da glória do Senhor e do privilégio de poder entrar no céu com Cristo. Mas até lá, temos uma caminhada a vencer e precisamos tratar do nosso coração. Porque, como bem disse o presbítero Rinaldo na escola bíblica, nós temos um grande, terrível, que é o maior problema das nossas vidas, que é o pecado. E ele se manifesta também no egoísmo. E Davi aqui nos dá aqui 3 lições de como deve ser o coração de um servo do Senhor. Primeira delas, o coração de um servo de Deus deve ser humilde. O coração do cristão deve ser humilde. E Davi faz essa declaração: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Lembrando, irmãos, que Davi já havia sido ungido pelo profeta Samuel. Diante dos seus pais, diante dos seus irmãos, o homem de Deus chegou na sua casa, pegou aquele chifre especial que tinha o óleo da unção dentro, e diante do seu pai, diante dos seus irmãos, dobre o joelho aqui, menino. E Davi dobrou o joelho, e o homem de Deus, com a autoridade do Senhor, derramou sobre ele aquele óleo da unção e disse: você vai ser o rei de Israel. Talvez eu e você já levantássemos ali meio diferentão. Olhássemos para os irmãos assim, quase ninguém briga com o irmão, né? Coisa rara. Eu sei que é só uma mera ilustração. Acontece. Mas já olhava para o irmão com aquele jeito. Você não sabe com quem que você mexeu ontem. Está vendo? Sou o rei. Talvez ele olhasse já para o pai e falasse: pai, você vê, né? Pensou que o filho não ia dar em nada, ó. O senhor já imaginou ser pai de um rei? Agora já não sou mais eu que sou seu filho, é o senhor que é meu pai. A referência da casa que sou eu. Não obstante a tudo isso, Samuel foi embora, os irmãos ao trabalho, o pai à casa, e Davi voltou ao pasto, cuidar das suas ovelhas. Depois, os irmãos à guerra. Davi vai levar comida, marmitex para os irmãos. Na guerra. Foi ali que ele viu Golias. Falou: gente, o cara está falando é contra Deus, não é contra a gente, não. Vamos lá ganhar desse homem aí. Foi aí que ele chegou ao palácio. Mas ele diz assim: Senhor, o Senhor sabe que o meu coração não estava nessas coisas. Meu coração não estava nessas coisas. A palavra de Deus, por intermédio de Salomão, já nos adverte em Provérbios 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Davi, diante de todas essas coisas que haviam acontecido consigo, ele diz: Senhor, o meu coração não está nelas. Eu não sou isso, eu sou o servo do Senhor. Eu sei quem eu sou em Cristo. Nós não somos os nossos títulos. Nós não somos os quadros que colocamos nas nossas paredes com os nossos diplomas. Nós não somos o bairro onde moramos, a casa que nós moramos, o carro que dirigimos. Nós não somos a nossa conta bancária. E o dia que nós intentarmos pensar que isso é algo que nós devemos nos apegar, nós devemos olhar para Cristo, que é Deus. Tem alguma coisa maior que Deus para ser aí? Quem sabe? Não tem, né? Mas ele não considerou que isso era algo que ele devesse se apegar. E quando fala isso, irmãos, não é que ele não considerou que isso é Deus, normal, todo mundo é. Não é isso que Jesus fez. É porque havia uma ordem dada a ele.
Havia uma obediência a ser cumprida. E não era qualquer ordem e qualquer obediência. É que ele viesse à terra, entrasse no ventre materno, se tornasse criança, nascesse de mulher, crescesse aqui, experimentasse da vida aqui. Esse que é glorificado, ele é Deus. Escolhesse 12 homens comuns. Veio ouvir os sermões aqui do pastor Márcio, hein? Dos 12 homens comuns. Semana que vem eu vou falar do 13º, né? Eu já falei, não quero estragar a série do pastor Márcio. Não, vou pregar. Falei, quais são os homens? São os 12. Falei, então eu vou falar do 13. Vou falar do Paulo. Mas vem ouvir. Se você não ouviu, vai para a internet. Jesus escolheu essas 12 pessoas. E estabeleceu o reino de Deus. Mas foi até a cruz, a morte. Ele não considerou que porque ele era Deus, ele não ia morrer na cruz. Ele obedeceu ao Pai. Davi está dizendo, meu coração não está nas coisas que eu sou, no aspecto das coisas que o Senhor tem me dado. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou um servo do Senhor. Meu coração não é orgulhoso. E Davi põe 3 provas aqui para o coração. Primeiro é a altivez. Ele fala, meu coração não é orgulhoso, nem arrogante o meu olhar. Eu não estou olhando as pessoas de cima para baixo. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso dar uma carteirada, dizer eu sou o rei, eu sou o pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque diante de Deus, eu sou o que eu sou. O Senhor sabe quem eu sou. Davi sabia que tudo aquilo que ele tinha, inclusive o fato dele ter sido ungido rei, não repousava nas suas capacidades, mas na graça do Senhor, nesse eterno favor que acabamos de cantar aqui. Segunda prova que Davi põe para o coração é a satisfação. Ele fala, não estou correndo atrás de coisas grandiosas demais para mim, não. E às vezes, irmãos, nós nos cansamos correndo atrás de coisas grandiosas demais. A gente quer sempre um pouco mais. Se eu não me engano, foi Beto Rockefeller, ou não sei se é Beto, mas eu sei que é Rockefeller, que à época era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, e também do mundo, por consequência. Perguntaram para ele quanto alguém precisa ter para ser feliz, para ser satisfeito. Sabe o que ele respondeu? Um pouco mais. Irmãos, perceba que vida miserável esse homem rico levava. Porque nunca vai estar satisfeito, porque eu preciso sempre de um pouco mais. Davi diz, eu já não ando à procura de coisas grandes. E quando ele diz isso, ele volta para cuidar de ovelhas e matar leão, matar urso. Ele volta para o lugar onde não há visibilidade humana. Talvez sentado debaixo de uma árvore, com uma lira ou com alguns dos seus instrumentos. Alguns comentaristas dizem que Davi inventou mais de 800 instrumentos musicais. Talvez papel e caneta é por minha conta, tá? Não tinha papel e caneta Bic na época lá, tá? Mas talvez um papel e caneta escrevendo salmos ao Senhor. Ele não foi correndo para o palácio. Por quê? Porque ele sabia que onde ninguém podia vê-lo, aquele que a tudo vê, via. Não importa onde você esteja. Não importa quais são seus cargos, suas capacitações. O Deus eterno te vê onde você está e sabe quem você é. E vai usá-lo de acordo com a vontade dele. Terceira prova que Davi traz aqui para o seu coração. A prova da ganância, da arrogância. Eu não ando atrás de coisas maravilhosas demais para mim. Eu não ando atrás de coisas que vão fazer com que as pessoas olhem para mim e digam assim, oh, como é inteligente, oh, que lugar bonito, que roupa boa, que marca boa, oh, eu não ando atrás de fama própria, de atenção para mim. Então Davi inicia o salmo falando da soberba, tanto do coração, quanto da postura, dos anseios. E aqui ele inicia falando que o seu coração não era assim, não era soberbo. Ou seja, o seu coração não era excessivamente orgulhoso e arrogante.
do tipo que considera-se melhor do que os outros, mais digno de receber bênçãos do que os outros. A gente às vezes pensa isso, irmãos. Deus, por que você abençoou aquele fulano lá e não abençoou eu? Eu estou aqui, Senhor, ralando. Aí o prêmio do Nota Paraná saiu para o outro, não saiu para mim. O Senhor ia dar o dízimo desse milhão aí, Senhor. O negócio ia ser bom. Por que o Senhor não fez isso? A gente fica atrás dessas coisas. Por que, Senhor, que ele conseguiu um emprego e eu não? Por que o filho dele passou no vestibular e o meu não? Por que o dele passa num curso mais top e o meu passa num curso mais simples? Por quê? Por que, Senhor, que as coisas só acontecem com ele? A gente às vezes fica assim. E isso é arrogância. A gente não percebe, mas isso é arrogância. Quando a gente começa a falar, Deus, mas por que olha lá, o outro lá, ó, trabalho dele, Senhor, faz nada, o homem fica sentado o dia inteiro, ganha um rio de dinheiro, eu estou aqui suando, no sol não ganho nada. Por quê? Por que acontecem essas coisas? Davi estava dizendo, meu coração não é assim não. Por que ele não era assim, irmãos? Porque ele aprendeu de Deus. Ele aprendeu que quem tinha que vê-lo, o via. Quem tinha que conhecê-lo, o conhecia. Davi aqui não ansiava pelo reconhecimento público de quem ele era. Antes, ele apresenta-se diante de Deus como um servo humilde, que depende da graça. O coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, precisa estar carregado de humildade, reconhecendo que dependemos da graça, olhando para a cruz, indo para a cruz, porque foi atraído pela cruz. Sabendo que foi o imenso amor de Deus que nos conquistou. A gente não teve nem poder para resistir. Não é porque Deus é entrão, não. Ainda bem que Ele é mais entrão do que nós achamos que Ele deveria ser. Mas não é por causa disso. Porque Deus falou, você vai me amar e pronto. É porque Ele abre a enormidade da sua graça diante dos nossos olhos, de uma maneira que nós não resistimos à beleza e o poder da salvação. Você entende isso? O servo do Senhor também fala sobre a soberba dos olhos. Davi não olhava a situação por cima, antes sabia se portar de acordo com a situação. Irmãos, humildade. A humildade tomara a vida de Davi por completo, levando ao reconhecimento de que ele dependia de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos foi Deus que nos deu. Esses dias atrás, final de tarde, eu conversava com o diácono Júlio aqui. Júlio veio arrumar uma porta aqui, a gente veio conversando. Se bem que a gente podia conversar umas 4 horas, né? Porque as crianças ficou brincando. 2 horas as crianças brincando. Na hora que foi embora, as crianças... já? Tão pouco. E nós falávamos sobre oportunidades que às vezes aparecem na nossa vida, para lá, para cá. E às vezes a gente olha para essas oportunidades, a gente fala, nossa, quem sabe se estivesse ali, se estivesse lá. E depois a gente teve a oportunidade, juntos na conversa, de olhar e falar assim, graças a Deus, porque a gente é o que é e está onde está, e é o melhor lugar que tem para estar. Irmãos, nós somos aquilo que o Senhor diz para sermos. Davi fala da soberba das ações, não ansiava realizações memoráveis. Às vezes me dá uma tristeza, quando eu vejo púlpitos tomados de mensagens assim, você precisa marcar o mundo. Qual o marco que você vai deixar para o mundo e para a geração? Os cristãos puritanos, século 17 para frente ali, eles diziam que todo bom servo de Deus devia ansiar por viver uma vida humilde, pregar o evangelho, morrer e ser esquecido. Que lembrassem de Cristo e não lembrassem dele. Que lembrassem de Cristo. O ser é muito mais importante do que o ter. E o ser não reside em aspectos externos, mas reside naquilo que o Senhor falou conosco no nosso coração. E a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Os soberbos têm coração arrogante, têm olhar altivo, anseios mirabolantes, e a gente precisa pensar nessas coisas. Será que a gente não tem se perdido atrás disso? Será que às vezes nós não temos afastado até dos caminhos do Senhor?
Temos falado do trabalho aqui na escola bíblica. Será que não trabalhamos demais? E nos esquecemos da regra do Senhor de 6 por 1? 6 dias você trabalha, o dia do Senhor é do Senhor. É dele. Para Ele te alimentar poderosamente com a palavra. Para que você consiga subsistir todos os outros dias. E olha o poder do Evangelho. Olha o poder do Evangelho. Eu sei que você lê a Bíblia em casa, mas você tem um dia de igreja e 6 dias fora da igreja. A graça do Senhor é tão forte que a palavra que recebemos em um dia de igreja é suficiente para nos sustentar a vida nos dias maus que nós enfrentamos fora daqui. E olha que a gente recebe uma carga de informações fora daqui. Mas o Evangelho, irmãos, é o poder maior de toda a face da terra. Aqui nós vemos o servo de Deus falando de um contentamento interno, que apacentou e acalmou a sua alma. E isso nos ajuda a lidar também com as frustrações da vida, com as adversidades. Isso nos ajuda a perceber que, inevitavelmente, nós temos muito mais do que nós merecemos. Aprendi com o presbítero Lorival. Como é que o senhor está, seu Lorival? Melhor do que mereço, pastor. Melhor do que mereço. Senhor, todos nós estamos melhores do que nós merecemos. Temos mais do que nós merecíamos. Aqui Davi fala, Senhor, meu coração não está atrás dessas coisas. A humildade é o contrário da arrogância, da independência. Um coração humilde é um coração que reconhece ser dependente completamente do Senhor e se submete às ordenanças do Senhor, sabendo que isso é o melhor para nós. Precisamos manter o coração humilde toda a vida. Como deve ser, então, o coração de um cristão? Em primeiro lugar, deve ser humilde. Segundo lugar, o coração de um cristão deve ser humilde e satisfeito. Você é satisfeito com o que você tem? Satisfação mesmo, plena? Lembra da canção? O que é satisfação? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. É Cristo a satisfação. E olha o que Davi fala aqui nesse salmo, a figura que ele usa para falar sobre satisfação. Então ele fala, não é soberbo meu olhar, meu coração, não estou correndo atrás de coisas grandiosas demais, nem de coisas que vão chamar a atenção para mim, pelo contrário. Diferente disso, muito longe disso, Senhor. Meu coração não está nessas coisas. Mas sabe o que eu faço? Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Perceba aqui, irmãos, que por algumas vezes a alma de Davi teve desassossego com essas coisas. Por algumas vezes o coração de Davi pensou em coisas desse tipo. Imaginou o que poderia ser, quem sabe? Mas ele fez o coração calar. Davi aplicou as verdades à sua própria vida. E ele exemplifica de como ele fez isso. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Uma vez mantendo a inclinação da vida, o coração livre da soberba, Davi agora passa a tratar da sua alma, dos seus sentimentos para com as circunstâncias da vida, das suas emoções, das inclinações do seu coração. Ele mostra a necessidade que temos de sossegar o nosso interior na presença de Deus, irmãos. Sabe por que muitas vezes a gente vive em desassossego? Porque Deus não tem sido bastante para nós. Porque Deus não tem sido suficiente para nós. Porque nós olhamos para nós e consideramos que nós deveríamos ter coisas que Deus resolveu não nos dar. E a gente fica meio assim, Senhor. E a figura da criança aqui é interessante. Já vou falar um pouco mais sobre ela, porque ela tem 2 nuances para a gente observar, mas ela é interessante, observando por um nuance dele, por exemplo, o bebê que não sabe falar. As mães sabem disso. Ou a criança, quando nasce, ela fala assim, mãe, está na hora de mamar. Já viu aí? É assim que ela fala? Ela abre a boca, onde ela está. Ela chora, esguela. Nos primeiros dias, as mamães apavoram também, porque elas não entendem. Mas depois tem alguns dias que ela sabe, esse choro, eu lembro que de ouvir, esse choro é fome. Eu falo, meu Deus, mas esse choro é igual ao outro choro. Eu falo, não é igual.
esse aqui é o da fome. Como é que é o da fome? A mamãe sabe. E é interessante porque a criança está com essa fome danada. Você põe ela no colo do pai, ela esperneia, daí ela chora mais ainda. Porque ela fala, não acredito. Vocês colocaram no colo errado. Será que não entendeu? Daí ele grita mais alto. E não são poucas as vezes que acontece que a criança vai se achegando à mãe. Às vezes a mãe está se preparando para amamentar. A criança vai se achegando perto da mãe. E conforme ela sente o cheiro da mãe, ela começa a se acalmar. Nem começou a mamar, mas ela já começa a se acalmar. Davi diz que a alma dele de vez em quando dava esses berros, esses gritos, sabe? E ele calava ela e sossegava, levando ela para o Senhor. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma. Encontramos aqui uma oração de um homem maduro, um homem experimentado pelas vicissitudes da vida. Um servo do Senhor, que já sabia lidar com as suas vontades e com as suas expectativas, que usa essa figura forte da criança saciada para nos mostrar como nós devemos estar satisfeitos em Deus. Eu falei para vocês que eu ia falar dos dois aspectos que essa ilustração, essa figura de linguagem trazia ao povo de Israel e deve trazer para a gente também. É que no primeiro aspecto é o aspecto daquela criança desmamada, que é bebê. Aquela que estava gritando, essa que eu falei que foi levada para a mãe, chorando, que quando agarrou no seio da mãe e começou a amamentar, até dorme. Quantas mães não tiram o filho do seio dormindo? Às vezes anda assim quase que pisando em ovos para pôr no berço, para ele não acordar de novo. A ideia é dessa criança que acabou de receber tudo o que precisava. Ela acabou de receber tudo que lhe era mais importante. Ela acabou de receber o néctar que lhe mantém a vida, que gera crescimento, que faz com que ela se desenvolva. Davi está dizendo assim, quando eu vou para Deus, quando eu levo a minha alma para Deus, e ela recebe de Deus tudo aquilo que ela precisa receber, eu fico como essa criança, eu relaxo, eu descanso, eu me jogo, eu durmo sossegado, porque Deus me satisfaz. Essa é um dos possíveis significados para essa ilustração. Porém, há um outro. É a ideia de uma criança desmamada depois de 4 ou 5 anos. Uma criança que já cresceu, que ela foi amamentada e cuidada pela sua mãe o tempo todo, e que no momento de insegurança, ela sabe que pode correr para a mãe, porque a mãe lhe deu a vida, a mãe cuidou dela o tempo todo. Então, ainda que essa criança não precise mais daquele leite materno, ela sabe que aquela que lhe sustentou, aquela que lhe deu de si, que ofereceu o seu corpo para sustentá-la, quando precisar dela, eu posso ir lá, porque ela vai estar lá, atenta. Às vezes a gente vê essas figuras no dia a dia, não tem umas mães que são meio leoa para proteger os filhos? Tem umas mães que a gente tem que proteger os amiguinhos das mães. Mexeu com meu filho, o negócio fica... Por quê? Por quê? Porque Deus fez assim, com esse instinto materno de cuidado. Perceba que não é só sobre nós humanos. A natureza tem essa marca da digital de Deus. Sabe quais são os animais mais perigosos de toda a natureza? São as mães com as suas crias. Elas atacam. Elas atacam. Para defender suas crias, elas atacam. Davi diz assim, a minha alma com o Senhor é tal qual uma criança. Seja aquela que precisa do leite depois que desmamou, relaxa. Seja aquela que aprendeu a confiar que a minha mãe vai me sustentar. E quando eu precisar, eu vou para ela. Qualquer dessas duas interpretações servem para nos mostrar que Davi estava completamente satisfeito em Deus, porque ele sabia que Deus tinha tudo aquilo que ele precisava.
A gente só vai estar satisfeito em Deus quando nós entendermos que Deus é tudo que nós precisamos. Porque às vezes a gente vai com a ideia para Deus de que Deus tem o que nós precisamos. Se Deus tem, Ele deve ter guardado em algum lugar, a gente fica pedindo para Ele até que Ele nos dê. Agora, quando eu entendo que Deus é o que eu preciso, eu me achego a Deus e isso basta. Porque tudo é Ele. Charles Spurgeon, em seu comentário sobre Salmos, ele sugere aqui um crescimento espiritual, um amadurecimento. Ele sugere que Davi mostra que deixou de lado as necessidades infantis e agora está seguro em Deus, porque ele aprendeu quem Deus é. Davi não ficou ressentido e amargurado por conta das acusações que foram levantadas contra ele. Davi fez uso da oração. Davi fez sua alma sossegar diante de Deus. Davi falou: Senhor, eles estão querendo me matar por causa do trono, mas eu estou sossegado no Senhor. O tempo é seu, a hora é sua. Foi o Senhor que foi me encontrar lá no pasto. É o Senhor que vai me colocar no lugar que o Senhor tiver que me colocar. Em oração, Davi recusou fazer réplicas, tréplicas contra seus opositores. Antes ele levou a sua alma para Deus e falou: sossega. Sossega a minha alma, porque o Senhor tem cuidado de você. Ele preferiu entregar tudo nas mãos daquele que dá a vida. A satisfação, irmãos, gera sossego para a alma. Crente satisfeito é crente sossegado. Não tem a ver com o que ele tem, não. Tem a ver com aquilo que ele é. Tem a ver com o lugar onde a sua alma habita. Se a nossa alma habita no Senhor, irmãos, pode vir a tempestade que for, porque nós estamos seguros na mão do Salvador. A satisfação em Deus é o ato de reconhecer que Deus já nos tem dado tudo que é necessário para a vida. Lembre-se, Ele é tudo que nós precisamos para viver. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas terminologias um pouco utilitaristas, quando Ele tem, porque a gente só vai para Ele dar alguma coisa que Ele tem mesmo. É diferente quando a gente reconhece Ele é. Terceiro, como deve ser o coração de um cristão? Já vimos que ele deve ser humilde, deve ser satisfeito. Você percebe que há desafio em tudo isso, né? Humildade, satisfação. Em terceiro e último lugar, o coração de cristão deve ser confiante. Davi, ele trata consigo do seu coração e da sua alma, mas ele traz uma exortação para o povo de Deus. E é por isso que os autores dizem que ele escreveu no final da vida, antes da construção do templo, relatando um problema que ele teve no início, antes do reinado. E é por isso que esse salmo foi inserido nos salmos de romagem, porque ele traz uma exortação para o povo de Deus como um todo. Porque no versículo 3, Davi termina dizendo assim: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ele é aquele que nos vê onde ninguém vê. Ele é aquele que nos sustenta, igual uma mãe sustenta seus filhos. Então espera nele. E é exatamente isso que Davi faz. Ele mostra a todo o povo de Deus que o segredo do descanso e da satisfação na vida do povo é confiar na ação do Senhor. A ideia do espera no Senhor aqui não é aquela ideia de pensamento positivo, de expectativa meio utópica, que você não sabe se vai realizar ou não. A ideia de espera no Senhor é a ideia de que eu sei, eu tenho certeza, porque a Bíblia diz que o Senhor vai agir. Eu tenho certeza que haverá um dia em que todas essas coisas vão acabar e haverá a consumação e nós estaremos com a glória do Senhor, na glória do Senhor. Eu tenho certeza. A espera é a confiança de quem aguarda uma realidade chegar. Certo? Vem. O dia do Senhor virá. Esperar em Deus é o mesmo que saber que Deus é o nosso provedor. É uma declaração que vai além de uma confiança externa, mas algo que é interno. É mais do que saber que Deus pode cuidar de nós. É saber quais os motivos que Ele tem para fazer isso. É saber do seu amor, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. É saber que Ele é glorificado em cuidar de gente frágil como eu e você, irmãos. Já imaginou que
as nossas falhas fazem com que a glória de Deus, não que ela aumente no sentido de se tornar maior, mas no sentido de se tornar mais visível, que ela se expanda. Quando as pessoas olham para a gente como eu e você, e falam, mas Deus salvou você? Salvou, rapaz, que coisa. É graça. Você vê como é que a graça é abundante mesmo. Chegou em mim. Alcançou a minha vida. Mudou o meu viver. É a graça. Deus é glorificado em salvar pecadores. Porque Ele mostra o poder do seu evangelho, a enormidade e intensidade do seu amor, transformando vidas. E aqui a gente pode remontar o nosso pensamento à aliança que Deus tem conosco, irmãos. Nós devemos confiar, esperar em Deus, porque Ele nos chamou para si, porque Ele nos reconciliou em Cristo Jesus, porque Ele nos amou, porque Ele nos redimiu, porque Ele nos alcançou com tão grande salvação, porque Ele nos garantiu a glória. Eu posso confiar e esperar em Deus, porque Ele disse que eu posso fazê-lo, porque Ele me chamou para ser seu filho em Cristo Jesus. O próprio Davi, em outro salmo, no Salmo 20, versículo 7, diz o seguinte, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos. A ideia que Davi está dizendo assim, uns confiam nas posses, ou no poder bélico, ou na segurança que o homem possa dar, ou uns confiam nas grades da sua casa, nas câmeras, nos muros, nos vigilantes. Ele falou, nós, porém, gloriamos e confiamos no nome do Senhor. Nós confiamos em Deus. Deus pode usar tudo isso, mas não necessariamente Ele precisa usar tudo isso. A minha segurança não está nisso, está em Deus. E com respeito a essa confiança, a palavra de Deus na carta aos Hebreus também nos traz ao coração uma exortação abençoada. Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Olha o que o autor de Hebreus garante. Pois quem fez a promessa é fiel. O que valida a promessa? O caráter de quem prometeu. Quem é o fiador? Ele. Seu caráter, seu amor intenso. Depositar a confiança em Deus é reconhecer que o mesmo Deus que nos criou, que nos chamou, é o Deus que nos sustenta. Meus irmãos, nós somos chamados a ter um coração transformado em Cristo. Nessa caminhada aqui, muitas vezes a gente vai ficar se debatendo, correndo atrás de coisas grandes demais, de coisas que nós não precisamos. Já viu aquela historinha de gente que compra, que gasta o que não tem, para comprar o que não precisa, para agradar pessoas que nem se importam com ele? Nessa caminhada, nosso coração às vezes é tomado de desassossego, arrogância, perturbação. Mas lembra, o coração do cristão precisa estar sempre satisfeito em Deus. É isso que o Senhor quer para nós. A salvação não apenas nos coloca no céu, mas também traz o céu para viver dentro de nós. Não é uma esperança de que você vai lá para aquele lugar que ninguém sabe onde é, se é aqui, reformado, se é lá em cima, se é dos lados, ninguém sabe onde é. Mas a salvação traz o céu de Deus para morar no nosso coração. Isso traz paz, isso traz sossego para a alma. O mundo está acabando, e a gente está sofrendo com o mundo acabando, mas o coração está firme em Cristo. Senhor, obrigado, porque eu sei que se acabar tudo, aquilo que eu tenho ninguém pode tirar, que é o Senhor. Fomos feitos novas criaturas, com uma nova inclinação, novos objetivos, com um novo coração. Que possamos hoje pedir que o Senhor nos ajude a analisar o nosso coração. Fazemos uma análise, será que o nosso coração está de acordo com as Escrituras? Esse salmo foi colocado lá para isso mesmo, para fazer um check-up do coração do povo enquanto ele estivesse andando. De vez em quando você não vai lá fazer um check-up. Esse dia eu fui lá fazer um check-up. Na hora que fui fazer aquele negocinho, como é que é o nome? Eletro. A moça falou, moço, acho que eu não vou ser bonzinho, não vou precisar rapar o peito do senhor. Eu falei, que bom, moço, obrigado. Ela colocou, quando ela foi tirar os negocinhos, falei, cadê a gilete que podia ter passado aqui? Vai tirar com gosto. Falei, meu Deus do céu, podia ter. Se ela fizesse o eletro depois, ia dar alterado.
vez em quando a gente faz esse check-up do coração. Ali o check-up do coração não é da cardia, do órgão, do músculo pulsante. É do nosso interior, de quem nós somos. Precisamos ser humildes, sem arrogância, sem altivez, sem buscar objetivos e propósitos mirabolantes. Lembra? Aquele que cuida de você vai continuar cuidando. Esquenta não. Satisfeitos, realizados por completo em Cristo Jesus. Você ganhou de graça aquilo que você jamais poderia comprar. Você recebeu uma morada que engenheiro, arquiteto nenhum podia construir. E que o Senhor foi fazer para a gente morar. Você acha que tem bairro bom aqui? O céu. Pensa num bairro bom. E pensa numa vizinhança boa. Tudo crente, povo de Deus. Com o Senhor. Satisfação. Confiança. O coração do crente, de um cristão, deve ser confiança. Aguardando sempre no Senhor. Esperando a sua vinda e o seu auxílio. Vai ter problema aqui, irmãos. Mas lembra, quem fez a promessa de que ia cuidar de você, vai cuidar. Porque Ele é fiel. Que o Senhor nos ajude. Molde nosso coração pela graça, pela bondade, pela misericórdia dEle. Amém? Feche teus olhos, quero orar com você.